Então vamos lá. Do livro Momentos de Ouro, Itens do Auxílio. Respeite os problemas alheios sem interferir neles, a menos que a sua cooperação seja solicitada. Não pronuncie palavras que ofendam e depreciem. Quanto possível, dê sempre alguma frase de consolo e esperança a quem sofre. Não se faça a estação de pessimismo ou desânimo. Esqueça o mal que receba e nunca faça a cobrança do bem que tenha podido distribuir. Não impulsione para frente qualquer questão desagradável. O trabalho no desempenho do seu dever é o capital que lhe valoriza as orações. Lembre-se da parcela de socorro que sempre devemos aos companheiros mais necessitados do que nós mesmos. Quanto possível, faça algo ou algo aprenda de útil para que o seu dia de hoje seja melhor do que o de ontem. Nunca se esqueça de que todas as vantagens ou benefícios que desfrutemos na vida são empréstimos de Deus. André Luiz, quem nos educa, né, através de Chico Xavier. Assim, com essa leitura inicial, convido os amigos a se unirem à minha prece, elevando a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento agradecido por mais essa oportunidade, agradecidos pelo dia de hoje, por tudo que temos, por tudo que recebemos. Rogamos que os espíritos amigos estejam conosco, nos amparando nas reflexões desta noite, que aproveitem esses instantes para auxiliar o nosso raciocínio e o nosso sentimento, que possamos estar todos conectados e unidos através da doutrina espírita. Que assim seja. Muito bem. Então, uma grande alegria estar mais uma vez aqui, né? A gente vai estendendo assim os laços, né, pela nossa região. E hoje, então, eu trouxe para vocês um tema que eu preparei e falei agora durante o mês de maio, né? Nós tivemos um pequeno conflito de datas aqui, não conseguimos encaixar agora em maio, mas está valendo ainda, né? Então, nós trouxemos o assunto, a maternidade e o espiritismo. É bastante interessante quando a gente pensa a respeito das mães, que nós temos alguns conceitos ligados à ideia de maternidade, à ideia de ser mãe, e que estão ligados a ideias bastante santificadoras, né? E quando nós pensamos na figura da mãe, nós associamos muitas vezes essa figura com a figura de Maria, né? Nossa mãe. No entanto, nós muitas vezes estamos bem distantes, né, daquele ideal de mãe, daquela mãe santa que se sacrifica. Então, o espiritismo, ele também nesse tema projeta luz, né, e nos ajuda a pensar com mais clareza sobre alguns aspectos relacionados com a maternidade. A primeira coisa que o espiritismo traz para nós, para a gente refletir, é a respeito da escolha da família, né? Então, a gente não nasce numa família de forma aleatória, mas escolhemos sempre, né, e auxiliados, obviamente, pelos nossos maiores, pelos nossos espíritos amigos, pelo nosso mentor, nós somos auxiliados, mas escolhemos, né, e combinamos a família aonde vamos reencarnar, aonde vamos renascer. E esse é um processo bastante interessante, porque os espíritos nos dizem que as famílias se formam não só aqui, né, no mundo material, mas também no mundo espiritual. Mas como é que se dá isso, né? Então, o Espiritismo vai nos trazer a noção de dois tipos de família, né? Uma família que é a família que se forma com base nos laços consanguíneos. Então, é uma família que se forma com bases materiais.
E um outro tipo de família que os espíritos vão chamar de família espiritual, que é uma família que se forma por afinidades, por identidade de gostos, por mesmo nível de desenvolvimento espiritual ou moral, né? E por afeição. Então, essa família espiritual, os espíritos vão dizer a Kardec que é a verdadeira família. Por que ela é verdadeira em relação à família dos laços consanguíneos, né? Ela é verdadeira porque o que une os espíritos na família espiritual é duradouro, né? Ao passo que a família consanguínea, ela pode muitas vezes dissolver-se, né, depois de uma encarnação. Então, se o que está ligando os espíritos naquela família é apenas o laço consanguíneo, né, é apenas a parentalidade material, ao terminar aquela encarnação, essa família pode se dissolver e esses espíritos não se buscam mais. No entanto, quando o que vincula os espíritos é o afeto, são as afinidades, eles se buscam, eles estão sempre se buscando. E aí eles se agrupam no mundo espiritual e se agrupam aqui enquanto encarnados também. Quando é possível, essa família espiritual se reflete aqui no campo material e reencarnam, então, trocando os papéis, né? Então, vem como pais e filhos, depois vem como irmãos, depois vem como avós ou tios. Eles vão, ao longo das vidas sucessivas, trocando esses papéis, mas estão sempre buscando estar juntos. No entanto, há casos em que nós vamos encontrar pessoas da nossa família espiritual fora da família consanguínea, né? Então, nós vamos encontrar uma pessoa que para nós é como um irmão, como uma irmã, é uma pessoa com quem nós temos uma afinidade muito grande, às vezes até maior do que nós encontramos dentro da própria família consanguínea. É porque esse faz parte da nossa família espiritual. Então, essas duas noções de família, de composição de família, nos fazem avaliar que quando nós reencarnamos, nós encontramos aqui na Terra famílias mistas, né? Aonde eu vou encontrar entre os meus parentes consanguíneos, aqueles com quem eu tenho muita afinidade, muito afeto, aqueles com quem eu me dou muito bem, né? Ou talvez até possa ter certas desavenças, certas dificuldades de relacionamento, mas ainda assim o afeto existe. E vou encontrar aqueles com quem eu tenho dificuldade, né? E o que os espíritos falam quando eles falam no capítulo honrai a vosso pai e a vossa mãe? Quando eu encontro dentro da família consanguínea, essas afinidades, o trabalho está feito, né? Mas quando eu encontro as dificuldades, o trabalho está por fazer, né? Então, a gente vai analisando essas relações na família e vai percebendo aonde eu já tenho trabalho feito no passado e agora, então, os relacionamentos são tranquilos, né? Isso é indício de que no passado nós já plantamos aquilo que precisava, então hoje colhemos as flores dos afetos, e aqueles com quem eu tenho dificuldade são indicativos de trabalho por fazer, certo? Por isso viemos aí na mesma família para acertar os ponteiros. Nem todos os que têm dificuldade de relacionamento na família são inimigos do passado, né? Porque às vezes eu posso ser uma pessoa de gênio difícil, né? Eu posso ser um espírito que ainda está se desenvolvendo, que ainda é inferior, e aí eu vou ter dificuldade com muitas pessoas, porque faz parte da minha natureza, né? De espírito ainda em estágio inicial de evolução. Então, não quer dizer que aqueles que convivem comigo são inimigos do passado, quer dizer que eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E à medida que eu me torno uma pessoa melhor, eu tenho mais facilidade com todos, porque eu me melhorei, né? Então, o Espiritismo vai ajudando a gente a olhar para as relações de uma outra maneira. Claro que existem os casos em que, na mesma família, nós pedimos para voltar junto dos desafetos, né? Por que nós pedimos isso? É para sofrer? Não é para sofrer.
É porque é preciso fazer certo aquilo que ficou pendente no passado. Então, no passado, eu expoliei aquela pessoa, eu peguei aquilo que não era meu por direito, ou eu abandonei quando era meu dever amparar, enfim, eu fui contra as leis divinas, né, no passado, ou eu ou o outro. E aí agora, então, nós pedimos a oportunidade de reencarnar, e a melhor maneira de acertar essas pendências, geralmente, é dentro da mesma família. Então, a gente solicita, né, para reencarnar juntos, na mesma família consanguínea. E aí a misericórdia divina nos dá o esquecimento do passado, né, a fim de que a gente possa renascer, mas não lembra exatamente qual foi o problema. A gente não lembra exatamente, mas guarda uma intuição, né, daquele passado. E essa intuição se revela nesse antagonismo, nessa dificuldade de relacionamento, né? Nessa antipatia espontânea. A gente faz esse preâmbulo todo, né, para situar a família e situar a relação mãe e filho, né, para a gente começar a compreender que uma mãe, ela não se santifica porque se tornou mãe, né, mas ela vai ser uma mãe de acordo com o desenvolvimento moral daquele espírito. Então, a mulher não é só mãe, né? Mãe é um aspecto que ela pode desenvolver. E ela vai desenvolver também vários outros aspectos. Ela vai ser, por exemplo, companheira, ela vai ser esposa, ela vai ser filha, ela vai ser trabalhadora, ela vai ser profissional, ela vai ser amiga. Então, a maternidade é um dos aspectos, né, da personalidade para nos ajudar a progredir. Se eu sou um espírito ainda em fase inicial de evolução, como é que eu vou me colocar como mãe, né? Vai se manifestar na maternidade um egoísmo, vai se manifestar na maternidade um apego, né? Vai se manifestar pouca paciência, vão se manifestar características de um espírito ainda inferior que eu sou. Então, como eu ainda sou um espírito inferior, eu serei uma mãe com essas características, né? Com características ainda que precisam ser trabalhadas, que precisam ser melhoradas, que precisam ser mais desenvolvidas. Quando nós observamos um processo de reencarnação e encontramos os antagonismos, né? Aquela criança que nasce, então a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntar para os espíritos: o que vocês dizem dessas crianças que, desde que a criança nasce, ela e a mãe se odeiam, né? É um ódio que surge espontâneo. A criança acabou de chegar, ela não fez nada ainda, né, para que esse ódio apareça, mas ele já aparece. E os espíritos dizem que foi o filho que pediu, né? Porque é uma prova muito difícil, a dificuldade de relacionamento com a mãe. Porque a presença da mãe e do pai, elas são formadoras da personalidade. Tudo o que acontece conosco, especialmente até os 2 anos de idade, a psicologia nos diz que são eventos formadores da personalidade, né? Então, imagina vocês, até os 2 anos de idade, o cérebro ele ainda está se formando, ele não está pronto, né? Ele é um microcomputador que está em desenvolvimento, dos mais potentes que existem no mundo, né? Mas ainda assim ele está se desenvolvendo. Tudo o que acontece conosco nessa fase da vida fica arquivado, não na parte intelectual, né? Mas na parte mais profunda do nosso ser, ligada com as emoções. Então, eu muitas vezes não arquivo uma memória de algo que acontece com a minha mãe, de algo que acontece com o meu pai, eu não arquivo essa memória como uma lembrança, mas eu arquivo ela como um sentimento, que pode ser um sentimento agradável, de acolhimento, de segurança, de amor, mas que também pode ser um sentimento mais difícil, de insegurança, um sentimento de inadequação, um sentimento, enfim, né? Que me traga, assim, algumas dificuldades. Então, esses sentimentos, eles não são conscientes,
porque o meu cérebro arquiva esses sentimentos, né? Nessa parte mais primitiva do nosso ser, né? Ela fica arquivada ali, ligado às nossas emoções, às primeiras sensações ali de segurança, mas elas vão ser formadoras da personalidade. Por isso que hoje nós sabemos e olhamos para o desenvolvimento da criança de uma maneira um pouco diferente, né? Como é que era no passado que a gente olhava para a criança? A criança até 2 anos, ela não entende nada, né? Não tem problema, ela não sabe o que se passa. E hoje a ciência já nos mostra que não é assim, né? Que não é porque a criança não devolve para você que ela não está percebendo o que está acontecendo. Que não é porque a criança ainda não fala com desenvoltura, que ela não está registrando o que está acontecendo. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a criança registra tudo o que está acontecendo, registra a fala, registra o tom de voz, registra se há brigas, registra a impaciência, o desequilíbrio do pai, da mãe, registra desde o ventre. Não é difícil a gente olhar para o nosso planeta de provas e expiações e imaginar, né, que as mães, como pessoas, como espíritos em evolução, como nós, né, nem sempre têm aquela altura que nós gostaríamos que tivessem, né? Eu mesma, como mãe, nem sempre tive a altura espiritual que gostaria de ter tido em relação aos meus filhos, porque eu me desequilibrei, porque eu perdi a paciência, porque eu achei difícil. É a mãe que não tem paciência que fala aquelas frases que a gente brinca e lembra sempre no Dia das Mães, né? Aquela frase que é: se eu for aí, vou esfregar na sua cara, né? Aquela frase que é: quando eu morrer, vocês vão me dar valor, né? Essas frases todas que a gente brinca que são frases de mãe, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver um videozinho que um professor fez uma chamada na escola, que ele falava o nome do aluno, e o aluno, ao invés de dizer presente, ele tinha que responder com uma frase que a mãe fala sempre. Mas, gente do céu, pensa numa risada atrás da outra, né? Porque daí os filhos falavam: na volta a gente compra, como é que é? A outra clássica, né? Vocês acham que eu sou empregada? Se não fosse eu nessa casa, e todas essas frases assim. Cada criança trazia uma frase diferente, mas todas são as mesmas frases que a gente usa, né? Elas vêm kit mãe, né? Elas vêm nesse kit da mãe, assim. Mas é o kit da mãe, espírito de terceira ordem, né? É a mãe sem paciência. É a mãe que ainda está aprendendo. E é porque ela é uma pessoa comum, é um espírito em evolução, que ela fala essas frases, né? Que ela acaba tendo esses chiliques, né? Esses acessos, e fica brava, né? E perde a paciência e etc, né? Atire a primeira pedra a mãe que nunca, né, usou. Claro que é possível que tenha, né, gente, um espírito de segunda ordem, né? Ou um que já está ali saindo da terceira ordem, que é uma mãe toda pacienciosa, né? Essa é aquela mãe que não faz drama daí, é aquela mãe tranquila, é aquela mãe para quem a atividade de mãe em si ela vem muito natural e ela não se altera, ela já tem um domínio de si, mas é uma raridade ainda, né? Ela seria o nosso ideal de mãe, mas não é o que a gente encontra da mãe real, né? Então, por que a gente não encontra essa mãe real? Porque nós somos espíritos em evolução, que estamos aqui para progredir, e aí assumimos a função de maternidade, né? Assumimos a função de mãe. Assumimos nessa encarnação, e nessa encarnação, com certeza, a gente já está muito melhor do que foi em outras encarnações, né? Então, dessa vez, eu fui uma mãe muito melhor do que eu já devo ter sido no passado, porque o progresso é uma lei, né? Coitados daqueles que foram meus filhos no passado, né? Mas dessa vez eu já fiz muito melhor. Eu já consegui me sair muito melhor do que eu fiz no passado. Com certeza, todo pai, toda mãe faz o melhor que pode, né? Porque a gente não vem para ser mãe para ser uma mãe perfeita, né? Não é esse o contratinho que a gente assume ali com os espíritos ou com Deus.
Mas os espíritos dizem para Kardec que a gente assume um contratinho quando a gente assume a maternidade, né? Vocês já viram isso lá no Evangelho? Qual que é esse contratinho? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente fala, combina lá com os espíritos que nós vamos assumir aqui a função da maternidade, né? O que que a gente combina em fazer? A gente combina, tá lá na parentela corporal e na parentela espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente vai fornecer o corpo, né? Nós fornecemos o corpo, mas não fornecemos o espírito, certo? Então, o corpo do filho, ele vem de nós, metade do pai, metade da mãe. Mas o espírito não. O espírito sobe onde quer. A gente não sabe de onde ele veio, quem é aquela criatura que chegou, né? O extraterrestre. Mas quando a gente entrega para o filho, né, participa junto com Deus, entrega o corpo, nós também assumimos o dever de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir, certo? Então, esse é o contratinho que a gente assina lá. Um contrato nosso com as leis divinas, pai e mãe, certo? Que eu vou me comprometer em ajudar esse filho a melhorar moralmente e intelectualmente. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ainda uma outra definição, né? Ele diz assim: ponde todos os vossos esforços em aproximar de Deus esta alma, né? Então, esses são os contratos da maternidade e da paternidade, que a gente se esforce por fazer isso. Mas Deus leva em conta o nosso estado atual de desenvolvimento. Então, ele releva, né? Que nós vamos ter aqueles acessos de falta de paciência, de achar que ninguém nos dá valor, que só quando a gente morrer, e essas coisas assim. É de sim, 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 mas o mais importante ela fez, que foi permitir a sua reencarnação, certo? Então, isso é uma coisa que a mãe faz, que o pai faz, que é importantíssimo, né? E nós, como filhos, temos que ser sempre gratos, porque a oportunidade da reencarnação é muito preciosa. Então, uma coisa que a maternidade sempre vai criar é esse vínculo de gratidão, certo? A gratidão pelo corpo que nós recebemos e pela oportunidade da reencarnação. A partir daí, cada mãe faz o seu melhor, faz o que pode, né? Que é o seu melhor, mas ela não vai ser perfeita. Para falar um pouquinho sobre isso, para ilustrar um pouquinho melhor isso, eu trouxe uma poesia que eu quero contar para vocês. Essa poesia está nesse livro, Momentos de Ouro, né? É uma poesia da Maria Dolores. Não sei se vocês já ouviram falar desse espírito espetacular, né? Ela foi poetisa no Nordeste, ela conheceu Chico Xavier enquanto ainda estava encarnada, e depois que ela desencarnou, ela começou a mandar, através do Chico Xavier, poesias. E ela tem uma característica muito linda, né? Que é a capacidade de contar histórias inteiras através da poesia. Então, existem muitas poesias que a Maria Dolores conta, que falam ao nosso coração, né, que nos aconselham, mas ela tem algumas que são histórias. E essa que eu trouxe para vocês é uma história. Então, vamos lá. Ela se chama Retrato de Mãe. Preparados? Apertem os cintos. Vamos lá. Retrato de Mãe. Depois de muitos anos sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Depois, baixinho, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé.
Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício e martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te traz, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade dos céus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar então na vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. Ela ouviu meus gemidos, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Convidou-me a terrível retrocesso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento nas águas de bendito esquecimento. Terás o coração numa existência nova de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante ou como quem se desgarra de sofrimento atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo divinal de quem presinto a luz? E ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Essa poesia lindíssima, que eu tenho quase de cor já, de tanto que eu gosto dela, conta uma história que eu acho das mais bonitas. Maria Dolores conta várias histórias a respeito de Jesus. Uma delas é sobre Jesus e Madalena no horto, que também é maravilhosa. Outra, ela conta como é que Jesus vem buscar Maria quando Maria morre, que também é lindíssima. Mas essa dela, vindo resgatar Judas, eu acho assim das mais bonitas. E ela nos faz pensar um pouco a respeito dessa função da mãe. Porque, veja, quando Jesus, depois do suicídio, descobre que ele não morreu. Quando Jesus, não, perdão, quando Judas, né, depois do suicídio, descobre que ele não morreu, né? Ele fica vagando no mundo espiritual em estado de sofrimento. E aí ele passa esse tempo vagando e a primeira coisa que ele faz, então, é buscar a mãe dele, né? Todos nós, quando a gente precisa de auxílio, a gente ou se volta para Deus, ou se volta para a mãe, ou os dois, né? Então ele vai buscar a própria mãe. E aí, quando ele chega diante dessa mãe, essa mãe não tem conhecimento espiritual, ela não tem a altura
espiritual que ele precisa. Ela fez o melhor que ela podia, né? Mas ela não consegue dar para ele o que ele precisa agora. Então ela acha que ele é o quê? Um demônio. E ele diz: ela me expulsou, né? Ela me chamou de monstro, a horrível mãe que eu tinha. Então, qual é a relação do Judas com a mãe? É uma relação que era baseada na consanguinidade, mas que não tinha a afinidade espiritual que ele precisava, certo? Principalmente no estado em que ele estava de sofrimento. Então, o que Maria fala para ele daí? Fala para ele: não tem problema, né? Eu vou te dar outra mãe, né? Eu vou te levar comigo. E aí ela diz para ele: é um remansoso abrigo, são as águas de bendito esquecimento. O que são essas águas do bendito esquecimento? É a gestação, né? É a barriga da mãe, aquela água, aquele líquido amniótico são as águas do bendito esquecimento. A gente passa pelo processo da reencarnação e esquece temporariamente o passado, justamente para poder começar de novo, né? Imagina quem mais do que Judas necessário do esquecimento, né? Para poder esquecer temporariamente os erros que ele lamentava muito que ele tinha cometido e poder resgatar o mal que se fez, né? Porque ele não fez mal para Jesus, ele fez para ele mesmo. Então, ela diz para ele: eu vou te levar, né, comigo, vou te dar outra mãe. Então, ela vai planejar a próxima reencarnação dele, achando outra mãe que tem altura espiritual para recebê-lo, para que ele perca pouco a pouco o ânimo violento, né? Para que ele passe pelo processo da infância, da educação, amparado por essa outra mãe, e ele consiga ir se acalmando, se pacificando e vai reencarnar e vai conseguir vencer. E ela é a fiadora da reencarnação dele. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho assim, é uma das lições mais bonitas que eu já vi dentro das histórias do mundo espiritual. É uma das mais bonitas, porque se imagina, gente, quem aqui tem filho, se alguém faz mal para o filho da gente, a gente vira bicho, né? Se alguém faz mal para o meu filho, eu vou ter dificuldade de perdoar. Eu vou dizer: mas quem é essa pessoa que está maltratando a minha criança? O meu bebê, o meu querido, a minha querida, né? A gente defende os da gente. Então, imagina só o nível, né, de compreensão espiritual, de compreensão da vida, o desenvolvimento moral que Maria mostra, porque ela vem buscar o algoz do próprio filho, né? Responsável por toda a situação que ela, como mãe, vivenciou e que foi muito dolorosa. E ela vivenciou tudo aquilo. E quando ela chega no mundo espiritual, ela vem resgatar esse espírito, né? Para que ele também encontre a felicidade. Então, isso é o exemplo do que é um espírito de segunda ordem, né? Quando chega na maternidade, né? Ela não sou mãe só do meu, sou mãe de todos, né? Ela tem condições de estender esse amor para todos, inclusive para os algozes, né? Inclusive para aquele que nós chamaríamos de inimigos. Ela estende esse amor, planeja a nova reencarnação. Outra sutileza que ela traz nessa poesia é que ela diz que a mulher chega, né, nimbada de celestes esplendores, irradiando aquela luz que ele não conseguia divisar, ele não via, né? E ele não vê, ela fala com ele meio escondida. Ela não se mostra. Por que ela não se mostra? Para não ofender, para não humilhar, né? Porque se aparece um ser resplandecente, ele não vai nem ter coragem de olhar, né? Ele vai dizer: não, eu não sou digno, né? Não vai conseguir nem ficar ali. Então ela vem naquela humildade gigante, né? Aparece para ele como uma mulher comum, mas o amor com que ela fala para ele e ele tentando mandar ela embora e ela fica, ela não se altera, né? Não se altera. Ela diz: você pode me mandar embora, mas eu te amo.
E até que ele diz para ela, mas não é possível, né? Quem é você? Né? Quem sois vós que falais assim, sabendo-me traidor? Né? Então, quem é possível de externar esse nível de sentimento, de amor? E aí ela diz simplesmente, né? Imagina a cara de Judas a hora que descobriu. Deve ter se acabado em lágrimas, porque eu juro para vocês que eu chego no final desse poema. Hoje eu não chorei, mas é a sexta vez que eu estou declamando esse poema este mês. Então agora eu consegui, olha. Aí eu saio da palestra e digo sempre à minha família: hoje eu estou de parabéns, e me embargou um pouco a voz, mas eu não chorei. Isso mesmo, muito bem, isso aí. Vou me fortalecendo, porque ele mexe comigo de uma maneira, né? Eu me imagino ali no lugar de Judas. Eu não consigo me imaginar no lugar de Maria ainda, né? Mas me consigo imaginar, né, no lugar de Judas. Então vem aquela pessoa que você prejudicou e ela te perdoa, diz: meu Deus do céu, né? É uma lição das mais bonitas. Então essa é o exemplo da maternidade realmente ideal, né? Ela é o melhor exemplo. Ela é aquele exemplo assim daquilo que nós seremos quando nos tornarmos um espírito de segunda ordem, né? Lembrando quais são as características do espírito de segunda ordem. Ele tem apenas o desejo do bem, né? Ele não tem nem um pouquinho de desejo do mal, nada, né? Porque se eu tenho um pouquinho de desejo do mal, mesmo que seja 1 milímetro, eu ainda sou de terceira ordem. Então, é somente o desejo do bem. E não sofre nenhuma influência da matéria. Então, o orgulho de raça, de posição, a posse das coisas, nada disso influencia um espírito de segunda ordem. Para nós, ter as coisas, vivenciar a posse das coisas, a influência que elas têm sobre nós socialmente, nós que ainda somos de terceira ordem, essas coisas nos perturbam, né? São lições, são aprendizados que a gente tem que passar de novo para aprender, para conseguir entender o lugar certo das coisas, para conseguir entender que nós somos seres espirituais tendo uma jornada material, né? E não seres materiais buscando coisas espirituais. Não, né? Nós somos seres espirituais e a matéria está aqui para nos auxiliar. Então, a função da mãe, à medida que a gente se esclarece, também é dar para os filhos essa noção, né? Vocês são seres espirituais e dar a eles liberdade, não cercear. O que acontece se eu cerceio a pessoa, se eu tento segurar a pessoa, né? Uma relação a dois, onde existe muito caso de possessivo, de uma pessoa ser possessiva, aquele ciúme doentio, depois reencarna como mãe e filho, né? Ou como pai e filha. Por que vem daí o companheiro de antes como filho? Para a mãe aprender a amar como se deve, com desprendimento, né? Porque esse filho que ela ama, ela vai ter que entregar para outra, né? Ele vai ser esposo de outra. E ela não vai poder fazer nada, porque ela é a mãe. Então, a maternidade, mesmo que eu seja um espírito de terceira ordem, ela me proporciona condições de fazer um aprendizado espetacular, que são os aprendizados do amor com desprendimento, né? Mesmo que eu não aprenda de primeira, né? Às vezes tem que reencarnar como mãe, depois vem de novo como mãe, para conseguir aprender a fazer bem feito aquilo, a amar com desprendimento. Ela me dá a possibilidade de pensar no outro primeiro. Nada como a maternidade vai nos dar a possibilidade de desenvolver o altruísmo, de desenvolver o desprendimento, a virtude da abnegação, que são virtudes basilares ali, que o Evangelho diz que elas são importantíssimas para o progresso do ser. Então, o que nos dá essa oportunidade de desenvolver essa abnegação? A maternidade, muito mais do que outras funções, muito mais do que outras posições, a maternidade vai nos dar essa chance, né? Mas eu vou aproveitar essa chance de acordo com a minha evolução. Então, à medida que eu vou evoluindo, melhorando, eu vou dando conta de desenvolver essas virtudes que a maternidade me traz. Então, é a possibilidade de ficar sem dormir para cuidar do outro, né? Nós lemos um texto tão engraçadinho que a moça dizia assim: a minha mãe tinha hábitos alimentares estranhíssimos.
ela comia o pão torrado em excesso, carbonizado, assim, ela dizia, eu gosto, dá para mim. Eu dizia, quem é que come pão carbonizado? A minha mãe comia. Ela comia o miolo da fruta, aquela parte da maçã que ninguém come. Ela comia. E eu dizia, como é que a minha mãe tem esse gosto exótico? E hoje cá estou eu, ela diz, cortando aqui um pão para minha filha, e estou cortando o miolinho do pão para ela, e estou eu comendo a casca, para que ela coma a melhor parte. Estou aqui cortando a fruta e estou dando para minha filha a parte mais gostosa da fruta, e estou eu raspando aqui ao redor da semente, para que a filha fique com a melhor parte. E agora, quando eu estou fazendo isso, eu me lembro do gosto exótico da minha mãe e começo a entender da onde é que vem esse gosto exótico, porque o pão torrado em excesso, o pão carbonizado, né? Que eu vou dar para o meu filho comer, não, daqui eu gosto do pão quando ele fica assim, né? Isso é tudo estratégia de mãe, para o filho ficar com a melhor parte e ela pega aquilo que sobra, né? A mãe às vezes se veste de farrapos, ela não compra para ela, mas ela compra para o filho, porque cresceu, porque precisa roupa nova, ele precisa. Então, é essa oportunidade de fazer esses pequenos sacrifícios que a maternidade nos dá, isso não tem preço. Isso é uma chance maravilhosa, né? Mesmo que depois a gente diga para os filhos, quando eu morrer, daí é que vocês vão me dar valor, né? Mesmo assim, Deus olha, entende, deixa ela está nervosa, logo ela se acalma, eles vêm, aplicam um passe e tal. Porque outra coisa, para a gente finalizar, importantíssima que o Espiritismo nos dá, é essa noção do amparo espiritual que a gente recebe. Então, vamos lá. A criança vem na família. Até os 7 anos, 24 horas por dia, o espírito protetor está do lado. Isso quer dizer que eu, como mãe, eu tive 4 filhos, eu tinha 4 mentores ali me ajudando. Então, o tempo todo, até eles fazerem 7 anos, o espírito protetor fica do lado. Então, eu tenho o meu mentor, que eu imagino que enquanto eu era mãe, ele devia estar do meu lado o tempo inteiro, porque ele dizia, calma, 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 aguenta, vai dar tudo certo. E além do meu mentor, eu tinha os 4 mentores dos meus filhos ali para me ajudar a dar alimento, a cuidar, a orientar, a fazer, a pôr na cama, tirar da cama, enfim, todas essas mini coisas que as pessoas não dão valor e não imaginam, às vezes, o trabalho que dá só passando, né? Que a gente sabe o trabalho que dá e os espíritos ali amparando. E o segundo aspecto que o espiritismo nos traz, além de nos mostrar todo esse amparo espiritual que a gente recebe na maternidade, na paternidade, é falar o seguinte, que as mães não morrem, né? Não é isso? Então, não existe morte. A mãe desencarna, ela passa para um outro plano, mas não desaparece, não morre, não se afasta de nós. Então, Kardec conta uma história de uma senhora com quem ele se correspondia e ela desencarna, ela fica doente e morre. Ela tinha uma filha e um esposo, né, que ficam. E ele evoca essa mulher na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ela vem, ele conversa com ela e tal, e depois que ela vai embora, ele tem a ideia de escrever para a filha, para contar, olha, evoquei o espírito da sua mãe, ela veio, ela nos deu uma comunicação, falou assim, falou assado. Essa filha fica na maior das felicidades. Ela diz, meu Deus, você me fez tanto bem, né? Basta a gente lembrar as filas que se formavam lá no Chico, né? Que nem todas eram de mães que queriam notícia dos filhos, né? Muitas eram de filhos que queriam notícia das mães. Mas as mães, elas estão sempre junto, né? Se elas podem estar junto fisicamente, elas estão. Se elas não podem estar junto fisicamente, elas estão mentalmente. E quando elas desencarnam, elas ganham a liberdade de ir aonde quiser. Então, tem 2 filhos, um mora em Maceió, o outro mora em Porto Alegre. Pensou no de Maceió, está lá. Pensou no de Porto Alegre, está lá também. Uma beleza, né? Então, o Espiritismo nos mostra essa relação dinâmica. A mãe se aproxima, a gente começa a lembrar, a mamãe gostava tanto disso aqui, a mamãe não sei o que, pode apostar que ela está por ali, que ela está fazendo uma visita, né? Pode apostar que ela está achando uma maneira de vir dar aquele abraço, conversar com você durante o sono. Então, o Espiritismo nos aproxima desses afetos, né? Mostrando que sim, a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir falta, mas a pessoa não morreu.
né? Ela continua existindo. E isso é uma perspectiva altamente consoladora, inclusive para quem tem a mãe aí encarnado, vão treinando, né? Que a hora que o primeiro que desencarnar, diz, a gente já vai treinando para poder se comunicar, para poder trocar o WhatsApp via pensamento, aí depois que um mudar de plano, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade. E para isso a gente vai se preparando. Então, queridos, essas eram as reflexões que a gente queria trazer hoje, né? De forma assim breve, mais como uma introdução, convidando vocês a que leiam o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, onde ele nos dá uma série de ponderações interessantíssimas, né, sobre as relações familiares. Também no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar muita coisa interessante e também na Revista Espírita, né? Sem falar em todas essas obras complementares, certo? Agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade, agradeço o carinho aí à Priscila e aos demais, e que Jesus nos abençoe. Amém. Nós agradecemos muito. A Belinha quer falar, a minha filha Karina. Gente, muito bom, Amber. Nossa, é uma alegria te ouvir declamar ainda, né? Meu Deus. Fico muito feliz por você ter vindo aqui hoje falar conosco. Não sei se alguém quer fazer alguma fala. A Fatinha abriu aí essa câmera, nossa amiga Fátima, lá de Lages. A Amber é de Concórdia. E a internet nos possibilita isso, né? Essa troca. Tem o pessoal de fora aí também, de Joaçaba, de Água Doce. Então, que bom que a gente pode se reunir através daqui, né? Que legal, isso aí. Prazer conhecê-la, eu achei maravilhosa a tua explanação. Tenho um prazer mesmo te ouvir. Estou aqui toda descabelada, ainda trabalhando no escritório, tenho uma série de serviços a fazer, mas me encantei com com a mensagem, deixei tudo de lado, mas agora acho que vou pegar o trecho e ir para casa. Que bom. Prazer, Fiquei contente, eu vi que tu abriu a câmera, falei, mas a poesia é uma coisa linda, né? Porque a pessoa até abre a câmera, diz, não, deixa eu ver quem que é essa pessoa aí. É do livro da Maria de Nazaré, né? Esse daí, ele tá aqui, ó, Momentos de Ouro, essa poesia. Pode ser que ele tenha saído em algum outro livro, né, do Chico. A minha edição é bem velhinha, né, desse Momentos de Ouro. Mas é um livro da AGEM, Grupo Espírita Emmanuel, é a editora. Tá. Eu tenho essa mesma mensagem, tá no livro Maria. Tá. Maria. Que é uma coletânea, né? Isso aí. Depois, quem quiser, eu posso mandar para a Priscila. Eu tenho ela no computador, essa poesia, e posso mandar daí para ela distribuir para o grupo. Muito obrigada pela sua participação no grupo aí, maravilhosa. Eu que agradeço. Não, e a gente estava falando aqui, não parece que ela teve 4 filhos, né? Uma mãe bem mais evoluída. A minha mãe não tem nem ruga, então não teve, né? Foi bem tranquilo. Eu comecei cedo, né? Eu tive a minha primeira com 20, mas em 10 anos, daí dos 20 aos 30, eu tive os 4. Então, estão aí criados já hoje. Outros desafios hoje. É verdade. Gente, muito obrigada, tá? A participação de todos, da Fátima, da Amber, de todos vocês, Ivete. É bom que vocês abram as câmeras, é tão, né? A gente gosta de ver as pessoas. Eu tô aqui sentada e é muito bom de ver vocês, tá? Uma boa noite a todos, um bom descanso, fiquem com Deus, pessoal. Olha aí, o pessoal agora aparecendo aí. Isso aí. Mas que bom que tu deixou a tua câmera aberta, que daí eu consegui falar olhando para ti. Alice, eu tive uma bagunça, mas tá aberto. Não, tranquilo, né? Então, o que importa para nós é a mensagem, né? É isso aí. Quer que eu faça uma prece aqui para encerrar? Sim, então? Por gentileza. Então vamos lá. Então convido a todos para que a gente faça a nossa prece de encerramento. A nossa gratidão é muito grande por esses espíritos amigos que se desvelam por nós, que nos mandam essas mensagens, essas poesias que tocam o nosso coração. E nosso desejo, Senhor, é que o teu evangelho de amor toque realmente todas as famílias, que o nosso lar seja um lar de paz, seja um lar de luz, onde a tua presença seja sempre bem-vinda.
E se em nosso lar, muitas vezes, for difícil, que o nosso coração tenha a porta sempre aberta para o teu evangelho, para as tuas palavras, mas, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a transformar em ações os teus ensinamentos. Abençoa-nos e sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.